Ao longo dos séculos, a Igreja sempre experimentou o dom dos carismas, por meio dos quais o Espírito Santo rejuvenesce e a renova, desde os mais extraordinários aos mais simples e mais amplamente disseminados. É assim que o relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia do Sínodo inicia o capítulo 10º, que trata sobre a vida consagrada e as agregações laicais, um sinal carismático. E é este o tema do programa de hoje. Para conversar com a gente, eu recebo a irmã Maria Inês Vieira e César Kuzma. A irmã Maria Inês é da Congregação das Missionárias do Amor Divino, ex-presidente da CRB, Conferência dos Religiosos do Brasil, e consultora do Dicastério para a Vida Consagrada. Irmã Inês, seja muito bem-vinda ao Igreja Sinodal. Uma alegria recebê-la aqui mais uma vez. Marcos, muito obrigada pela acolhida, pela confiança. É uma alegria realmente estar mais uma vez neste programa. E César Kuzma é leigo, doutor em teologia, professor de teologia no Departamento de Teologia da PUC Rio. César, também acolho você com muita alegria. Já esteve também, estava recordando, já faz bastante tempo. É muito bom tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, Marcos. Bom dia a você. Bom dia, irmã. Uma alegria estar com você nessa presença. Isso. Eu quero começar ouvindo a irmã Maria Inês. O tema do programa de hoje, né, o capítulo é Vida Consagrada e Agregações Laicais, que é o capítulo 10 deste documento aqui que a gente tem refletido em todos os nossos programas. O texto do relatório, irmã Inês, ele afirma que mais de uma vez a vida consagrada foi a primeira a intuir as mudanças da história e acolher os apelos do Espírito, e que também hoje a Igreja precisa da sua profecia. Concretamente, como a vida consagrada pode contribuir para o processo sinodal nessa perspectiva que o documento nos aponta? Na realidade, né, a vida consagrada praticamente acolhe com entusiasmo e se entusiasma ainda mais, né, nesse processo sinodal, nas suas experiências com a realidade laical. Porque praticamente todas as congregações, principalmente no momento presente, antes mesmo do sínodo, até antes do Concílio Vaticano II, a vida religiosa consagrada sempre teve agregada à sua vida, ao seu carisma, à sua espiritualidade, grupos leigos. A minha congregação, por exemplo, que vai fazer 70 anos, desde o início trabalhava já com grupos de leigos na promoção de retiros. Não era só o sacerdote que orientava a religiosa, mas leigos trabalhando junto com as irmãs. Bom, olha aí que bonito o testemunho que a irmã Maria Inês traz para nós, né? Ou seja, esse processo já de caminhar conjunto de vida consagrada e leigos e leigas. O documento, professor César, ele traz aqui essa expressão agregações laicais, que talvez a gente não utilize muito no nosso cotidiano. Então, assim, pensar, né? Qual o papel das associações laicais, dos movimentos eclesiais, das novas comunidades, como aparece aqui, na corresponsabilidade dos batizados e na promoção do bem comum. De que maneira, né, que essas agregações podem ser modelos de comunhão sinodal e participação na missão da Igreja? Obrigado. É uma importante questão e nós devemos analisar essa parte do documento tendo como pano de fundo aquilo que o documento em si se coloca no seu primeiro capítulo, que é a compreensão do que é uma igreja sinodal. Então, uma igreja sinodal é uma igreja onde todos caminham juntos, todos os ministérios, leigos e leigas, religiosos e religiosas, ministros ordenados, comunidades, grupos, uma igreja que se sente e se faz povo de Deus e como povo ela caminha. Nessa concepção de povo, nós temos diversas experiências, ou poderíamos colocar diversas expressões de fé. E dessas expressões de fé nós temos essas agregações, ou esses institutos, ou essas associações laicais, muitas vezes vinculados a carismas específicos de congregações religiosas. A irmã Marinês citou o exemplo da sua congregação, existe isso em congregações antigas e novas, e outras vezes essas associações, elas surgem de um carisma novo que não necessariamente está vinculado a uma congregação religiosa. Então, o grande papel que se espera dessas agregações, dessas associações nesse caminho sinodal, é uma disposição para caminhar junto com a igreja, nunca de modo separado,
para que você possa fazer parte, dar a sua voz e se sentir responsável na totalidade da missão. A missão que corresponde a uma associação, a um instituto, a uma agregação de fiéis leigos, ela não é separada da igreja local. Inclusive, o documento ele insiste muito que a relação com a igreja local é uma base do caminho sinodal. Então, que essas associações, junto com as congregações, possam estar vinculadas e caminhar junto. Aí entra a questão da responsabilidade, ou, como podemos dizer, a corresponsabilidade na missão da igreja no mundo. Acho muito importante esse ponto que você traz, professor César, porque exatamente, às vezes a gente percebe no cotidiano uma experiência ou outra, claro, não generalizando, mas às vezes que se forma quase que um gueto, né? Forma-se um corpo ali fechado e que não se identifica como igreja, quase que fica como uma seita. E o que o Sínodo nos propõe é exatamente o caminhar juntos, estar em comum, em participação, em missão a partir dessa experiência de corresponsabilidade, né? Na vivência da corresponsabilidade. Quero trazer aqui um outro ponto que aparece nas convergências. Você que já está acompanhando o programa, já viu algumas vezes a estrutura que o texto nos é apresentado, sempre em convergências, questões a aprofundar e propostas. E uma das convergências que aparece aqui, irmã Maria Inês, é sobre o exercício da autoridade e abusos, é um ponto que aparece. Como é que nós podemos tratar esse tema no contexto da vida consagrada, das agregações laicais e quais as intervenções que são necessárias? Então, é interessante observar assim que essas agregações, esses grupos leigos ligados aos carismas, né? Se nós olharmos, cada instituto, cada carisma sempre surge como um dom do Espírito Santo, isso da igreja. Então, quando o César citou isto, que às vezes pode se tornar, às vezes, até um grupo fechado, um grupo alheio à caminhada da igreja, isso que cada carisma, que nós supomos que cada carisma é assumido, é acolhido por um grupo, por um fundador, uma fundadora, um sexto a igreja. Então, quando se agrega só entre si, como se fosse um grupo à parte dentro da igreja, acontece, claro, abusos de poder, porque se sente dono da verdade, se sente dono dos membros daquele grupo agregado. Então, o que é bem, poderemos dizer assim, oportuna esta preocupação de que possa haver dentro desses grupos de agregados aos carismas ou agregados aos institutos, possa se tornar, dentro da igreja, não um verdadeiro serviço, um ministério a serviço da vida, a serviço da pastoral, a serviço das obras sociais, porque todos os carismas surgiram para servir, para prestar um serviço à igreja, para prestar um serviço aonde a vida mais clama, porque cada carisma surgiu como um serviço. Por isso, é claro que se supõe a busca de escaparmos dessa questão de poder dentro dos nossos grupos. Então, eu acho que cada carisma, instituto, cada grupo, seja de nova comunidade, ou de um instituto mais histórico, tomar cuidado nesse processo sinodal de buscar combater o abuso de autoridade dentro dos nossos próprios grupos. Irmã Inês, eu quero fazer uma pergunta para a senhora novamente, porque nós falamos aqui várias vezes, e talvez eu devesse ter começado com essa pergunta, que muitas pessoas, talvez não, que estão nos acompanhando, não sabem. O que a gente chama, quando a gente fala carisma, o que isso significa? É um dom, né, do Espírito Santo a uma pessoa ou a um grupo para servir a comunidade, né? É um dom do Espírito, é um despertar para uma necessidade, para um questionamento, para uma ansiedade, para uma situação premente, para uma dor, para uma situação. Então, o Espírito suscita dons especiais para que essa pessoa abrace esse dom do Espírito e se coloque a serviço. Então, isso é uma maneira muito simples de explicar. Talvez o César, com a sua capacidade teológica, ele possa dar até mais um sentido, mas na minha posição, assim, muito do Evangelho mesmo, é
é acolher um dom do Espírito, uma inspiração. Eu lembro quando a minha fundadora falou que ela está no momento orante e que veio aquela inspiração, né? Colocar-se a serviço desta maneira. Então, é um dom do Espírito e que se torna, podemos dizer assim, um carisma, não é? E uma espiritualidade própria, uma maneira de servir. Então, justamente brotado deste dom do Espírito que é o carisma. Maravilha. Eu estou conversando com a irmã Maria Inês Vieira e com o professor César Kuzma sobre esse capítulo aqui, o capítulo 10 do nosso relatório de síntese, a vida consagrada e as agregações laicais, um sinal carismático. Eu convido você também, caso queira, rever os programas anteriores, os temas que nós já tratamos, basta procurar no YouTube, Igreja Sinodal, e você confere os 9 programas anteriores desta série do relatório de síntese, mas também todas as reflexões em torno deste caminho sinodal que a Igreja está vivendo. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e depois de termos escutado a fala da irmã Inês nos inspirando sobre o que é um carisma, eu continuo a conversa com os nossos convidados e já tenho uma pergunta aqui preparada para o professor César Kuzma. Eu aguardo você, até já. Estamos de volta com o nosso programa, muito bom ter a sua companhia. Eu disse que já estava com uma pergunta preparada aqui para o professor César, que a gente entra aqui agora nas questões a aprofundar. E logo nesse primeiro ponto, César, aqui nos apresenta sobre dons hierárquicos e dons carismáticos na vida e na missão da Igreja. Como é que a Igreja pode aprofundar a compreensão dos dons hierárquicos e os dons carismáticos? Também nos ajude a entender o que é. E quais são as implicações pastorais concretas dessa compreensão? Bom, eu vou continuar a partir da onde a irmã estava falando, e ela fez uma resposta muito convincente, certa, correta, que os carismas nada mais são do que um dom do Espírito a nós, como fiéis, como igreja, para a questão do serviço. E eu acrescentaria, então, continuando o ponto que a irmã nos coloca, que todos os dons e carismas que recebemos na nossa vida eclesial, eles têm a base comum, que é o Cristo. Então, o encontro com o Cristo ressuscitado, que é a fonte, que é da onde nascem e brotam todos os carismas. Então, todas as nossas ações de igreja, como serviço ao mundo, na construção e como continuação na construção do reino de Deus, ela tem como base fundacional o Cristo, o evento do Cristo. Então, o carisma da congregação da irmã Maria Inês, ele tem a sua especificidade que nasce da sua fundadora, mas a base disso está na experiência que ela faz do Cristo. Se você pega uma outra congregação masculina, feminina, uma congregação centenária ou mais recente, a mesma maneira. Isso também ocorre em leigos que não estão vinculados a um carisma de congregação, mas que também sentem um chamado ao serviço, à vida comunitária, à vida de igreja e querem oferecer isso como base maior. Então, todos nós somos tocados pela ação do Espírito, e nessa ação do Espírito faz com que brote em nós um dom que você recebe e que você coloca à disposição da comunidade para o serviço a ela e para a edificação dela. Você coloca à disposição do mundo para o serviço a ele e para a edificação do mundo também. E é importante relatar que esses carismas, esses dons, eles nunca são, por mais que ele toque a pessoa, nunca é algo individualista, mas sempre voltado ao outro, à comunidade, ao coletivo, como uma dimensão de serviço. Acho que a grande contribuição que a fé cristã oferece ao mundo é essa dimensão comunitária da vida, da humanidade, de uma nova sociedade que se constitui ao redor de uma mesa onde tudo se faz comum, onde o pão é repartido, porque o amor que nos engrandece é repartido primeiro. Então, esse amor se faz visível, se faz concreto ali. Então, quando se fala de dons carismáticos, esses são os carismas daquilo que se tem. Agora, quando se coloca dons hierárquicos ou questões hierárquicas, isso não pode ser confundido com as estruturas organizacionais das nossas igrejas ou também das nossas instituições públicas, na qual existe sempre alguém acima que determina aquilo que as pessoas que estão abaixo devem cumprir ou devem fazer.
na igreja a lógica é o contrário, e o Francisco sempre gosta de dizer que nós temos uma espécie de pirâmide invertida, na qual aqueles que têm um dom, eles devem servir aos demais. Então, não importa qual é o seu dom, ele vai estar sempre a serviço e à edificação. Então, aquilo que você tem, você vai colocar à disposição da comunidade. E aí a comunidade vai gerir como que você acolhe esse carisma para que você possa exercitar, trabalhar, construindo algo novo dentro dessa perspectiva. E isso é importante que o documento coloque, porque ele vai apontar um outro ponto que você já perguntou anteriormente, a questão do abuso de autoridade, do abuso de poder, onde você enfraquece a visibilidade do carisma como dom de serviço e você transparece a vaidade humana na questão do poder, do abuso, de você usar estruturas institucionais para benefício próprio de grupos ou de pessoas que são específicas. Acho que todos os dons e carismas que recebemos devem ser colocados para a edificação da igreja e para o serviço ao mundo. A base disso está na primeira carta de Coríntios, capítulo 11. Então, é quando fala dos dons e carismas. E a igreja recolhe isso e coloca isso de maneira bastante bonita e aberta para todos nós. Por isso que eu falei no início, que nós devemos olhar não apenas esse capítulo 10, né, que é a sequência da parte 2, todos esses tópicos de uma igreja de discípulos missionários, ela tem que ser observada naquilo que ela se entende como uma igreja sinodal. Então, o que é uma igreja? O que é caminhar junto? É uma igreja que tem consciência de quem está ao seu lado, quem está com ela, e, portanto, ela caminha com essas pessoas em direção ao reino, que não nos é dado pronto, mas somos chamados a construir. E os dons e carismas que temos, seja como vida consagrada, seja como vida laical, eles são caminhos da construção e da antecipação desse reino no mundo de hoje. Que bonito que toca o nosso coração e eu pelo menos me sinto aqui aquecido a viver, a fazer essa experiência, né, de acolher o outro como um dom para caminhar junto. E como o professor César colocava, né, ou seja, a serviço da igreja, a serviço do todo, não apenas de maneira autorreferenciada, olhando para si, mas para crescer junto. Isso me parece aqui bastante explícito também, irmã Inês, quando traz nesse compromisso, nessa contribuição das diversas expressões carismáticas dentro da igreja, para fazer progredir em direção à santidade, graças a uma presença que é profética. De que maneira que a vida consagrada, as agregações laicais, né, associações, movimentos, novas comunidades, podem colocar seus carismas a serviço da comunhão e da missão nas igrejas locais, nos lugares onde estão inseridos? Veja bem, então, o carisma é um dom do Espírito Santo, não é? Então, ele, claramente, né, as pessoas que o recebem são imbuídas, né, de uma maneira de agir. Então, cada carisma, está a serviço da igreja, a serviço dos irmãos e irmãs, com dons específicos. Se você olhar, então, cada carisma tem uma especificidade, uma maneira de agir. Então, quanto maior a fidelidade à inspiração do Espírito, mais eficaz é o apostolado junto aos irmãos e irmãs. Então, nós costumamos dizer que os carismas são um dom realmente para construir o reino, né? Para trazer mais vida e vida em abundância. Eu recordo mais uma vez da minha fundadora, já no finalzinho de sua vida, quase não conseguindo mais falar, ela dizia bem isto: se nós não formos fiéis ao carisma, quer dizer, a intuição do Espírito para este instituto, não é, nós morremos, desaparecemos como grupo, porque justamente um grupo nasce, não é, a partir de uma inspiração do Espírito para servir. E, naturalmente, na sua dimensão de serviço, desempenha um papel profético, que é justamente anunciar o reino, divulgar o reino, a mensagem de Jesus, e denunciar aquilo que atrapalha essa realização do reino de Deus entre nós. Então, justamente, quanto mais, né, nós agregamos-nos como congregação, ou como grupos laicais em torno dos institutos,
ou mesmo, como nós dizemos, novos grupos que nem têm, às vezes, uma associação direta a um instituto religioso, mas tem um carisma, tem uma inspiração profunda do Espírito. Então, quanto mais abraça justamente, né, o espírito profético, né, aquele desejo profundo de irradiar o reino de Deus, de construir o reino de Deus e realizar, então, no meio do povo de Deus, né, uma vida digna, uma vida segundo, né, o desejo de Jesus, que é vida em abundância para todos. Então, é justamente aí que nós vemos vida consagrada, agregados leigos, grupos, né, todos da igreja, cada vez mais como uma intuição carismática a serviço da vida. Então, quanto mais fiéis formos à intuição carismática, mais fecunda será a nossa missão no povo de Deus, mais fecunda será a nossa ação pastoral, a nossa evangelização, nossa ação missionária, é na fidelidade ao carisma. Não é? E nessa fidelidade ao carisma também nós somos chamados e chamadas a caminhar juntos, justamente porque isso falamos que nos agregamos, e nos agregamos para nos fortalecermos e realizarmos uma ação conjunta e muito mais eficiente, muito mais fecunda, porque é juntos que devemos caminhar. Não existe grupos, institutos, agremiações que é para si, é para trabalhar sozinho ou sozinha, mas juntos. Então, esse apelo do sínodo é bem forte para nós, como vida consagrada. Tem havido realmente muito esforço entre nós de entender mais profundamente, né, o significado desse caminhar juntos nos tempos nossos, não é? Em que às vezes há tanto individualismo, tanta dificuldade de trabalhar junto, de entendermos-nos, não é? De tolerarmos-nos. Não é? Então, isto, para mim, é muito profundo, é muito forte, nesse tempo, vir esse grande apelo do sínodo. Acolhamos este dom do Espírito para a igreja, para o nosso tempo, as respostas que o Espírito nos exige e certamente a vida consagrada, os movimentos, as associações, novas comunidades, todos são chamados a responder à luz, né, de maneira profética, abertos ao Espírito, para que este apostolado, como disse também a irmã Maria Inês, seja fecundo, né, no hoje da igreja. Eu quero agradecer muito aqui a participação, a contribuição dos nossos convidados, né? O nosso programa já chegou ao fim e por isso quero agradecer irmã Maria Inês, ex-presidente da CRB, da Congregação das Irmãs Missionárias do Amor Divino, consultora do Dicastério para a Vida Consagrada. Obrigado pela sua contribuição aqui no programa de hoje. Muito obrigada também, Marcos, pela acolhida, né, pelo convite, e estamos aqui para servir a igreja e a vida consagrada. Obrigado. O professor César Kuzma, leigo, doutor em teologia, professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio, também agradeço muitíssimo a contribuição no nosso programa. Muito obrigado, Marcos. Uma alegria estar aqui novamente e oferecer uma palavra na construção dessa caminhada sinodal. Uma alegria rever aqui, mesmo que virtualmente, a irmã Maria Inês. Então, muito bom. Desejo boa sorte e que todos possamos aprender a caminhar sinodalmente. Eu acho que nós não sabemos ainda, temos que aprender a caminhar. E um programa como esse favorece esse encontro, favorece esse aprendizado. Parabéns, Marcos, e toda a equipe. Obrigado. É muita esperança. É com muita esperança, né, que a gente inicia esse ano, que vai ser mais um ano de trabalho em torno do sínodo, que seja um ano mais forte realmente de interesse de nossas igrejas, de nossos grupos, de nossos leigos e leigas e da vida consagrada, para que avancemos nesse processo, unidos todos ao Papa Francisco, que aspira uma igreja mais sinodal. Isso mesmo, estamos aprendendo a caminhar juntos e é algo que a gente vai fazendo todo dia, todo o tempo todo. E você é chamado a fazer isso junto com a gente, não é só um ou de outro, é todos, como nos inspira o Papa Francisco. E para isso, você é convidado a seguir com a gente aqui no programa Igreja Sinodal. Te vejo na próxima semana.